É impressionante. O que é assim tão impressionante, Carlos? As pessoas vistas daqui de cima parecem formigas. São mesmo formigas. Nós ainda não descolamos. Olá, comandantes! Nós finalmente fizemos a nossa empresa no On Air e neste episódio eu quero vos mostrar como é que ela está, ok? Eu já fiz alguns voos de teste, mas eu quero vos mostrar tudo. Nós neste momento estamos aqui ainda no solo, estamos em Santa Margarida e nós agora vamos voar com o Piper Comanche da A2A até Vilar de Luz, ao pé do Porto, que é onde está a sede da nossa empresa, ok? Portanto, o plano para hoje é nós voarmos até lá, nós vamos ganhar 2.730 euros nesta viagem e este avião que vocês estão aqui a ver é um avião alugado, porque no On Air nós só começamos com 10 mil dólares e 10 mil dólares não dá nem para comprar um carro, quanto mais um avião. Por isso eu já vos vou mostrar então como é que está a empresa. Vamos então começar aqui o nosso voo e vamos começar com o walk around aqui do avião, porque este avião já não é novo. Flap direito, tudo bem. Vamos continuar o walk around. Aileron, estamos aqui a ver se tem algum barulho esquisito. Não tem. Aqui é para encher o combustível, mas já está cheio. E aqui nós vamos ver se realmente aqui no tip tank temos água. Por isso eu vou... como é que é assim? Ok, este azul... Para. Este azul não é água, ok? Isto é o azul do combustível, portanto aqui está tudo ok. As luzes a gente depois vai ver lá dentro, não vamos estar a entrar para acender. Aqui os tie downs já estão tirados. Aqui também é para encher, aqui isto também já está tirado. Roda parece estar ok. Vamos ver então se no tanque da asa direita temos água ou não. Temos que abrir isto. Ok. E está aquele azulinho do combustível. Perfeito. Propeller. Não há aqui nada de estragado aparentemente, nem aqui nas entradas de ar do motor. Vamos seguindo. Aqui também era se nós... isto é para ver o óleo. Isto é importantíssimo. Vamos ver aqui a cor do óleo. Está ainda bastante claro. Está bom. Para já não é preciso mudar o óleo. E agora vamos então ver aqui do outro lado se temos água. Não temos. Vamos ver aqui novamente os... isto não é flaps, isto é aileron. Parece estar ótimo. Agora sim, vamos aqui para os flaps. Ok, descem e sobem sem problemas. Ok. Podemos então abrir aqui a bagagem e vamos pôr as bagagens todas lá dentro. Ok, vamos então tirar o tablet aqui, vamos pôr o nosso Piper Comanche a funcionar. Então o que é que a gente vai fazer? Nós para já queremos a mistura rica, certo? Vamos ligar aqui o Master e o Avionics Master. O Fuel Pump está on. Vamos ligar também o Strobe e o Beacon. Ok. E vamos dar aqui um primerzinho. 2. Ok. 3 bombadas, portanto vê se não está ninguém à frente. Nós para já vamos usar os tip tanks, depois já vamos mudar para os tanques das asas. E parece que temos então tudo pronto para começar. Vamos pôr aqui os magnetos nos dois. Vamos travar. Vamos pôr um bocadinho de acelerador. Ok, e agora vamos carregar no starter. Your flight will be monitored until you land and shut down the engines. Até agora tudo ok. Certo, como estamos no inverno, vamos ligar aqui o pitot heat. Vamos ligar também já as landing lights. E vamos preparar aqui. Nós só não temos glass cockpit, não é? Temos apenas aqui este pequeno GPS da Garmin. E nós... Bem, para já vamos fazer se calhar aqui um direct e vamos para Lima, Papá, Vitor, Lima, que é Maia, Vilar de Luz Maia. Ok, vamos ativar. Ainda estamos aqui à procura do GPS. Tudo bem, outra coisa que nós temos que fazer sempre neste Piper é ver se realmente o heading do HSI está igual à da bússola, portanto aqui está no 235. E aqui está no 236, portanto eu vou pôr um bocadinho. Ok,
235. Portanto, se vocês tiverem dificuldades nisto, para acertar aqui o HSI, vocês têm que clicar para dentro e agora acertam o HSI. Para fora acertam o heading, ok? O curso, não é o heading, é o curso, que é este aqui direito. Portanto, se estiverem a seguir com o piloto automático, não é? Vocês acertam este e depois o amarelo, claro, é para o VOR e essas coisas. Certíssimo, parece que temos tudo então pronto. Eu vou fazer táxi e vamos a isso. Airborne time logged. Já estamos no ar. Positive rate of climb. Gear up. Temos que carregar 2 vezes. Vehicle up. Vamos confirmar, já está up. Vamos desligar aqui então o gear. Vamos continuar a subir mais um bocadinho e depois já retiramos também aqui os flaps. E voltar aqui ligeiramente à direita para seguir aqui a linha magenta do nosso GPS. Flaps up. Vamos agora chegar aqui aos 4500 pés, então eu vou ligar aqui o Altitude Hold Switch do piloto automático, acende ali aquela luzinha azul, não é? E nós vamos tentar estabilizar aqui à volta então dos 4500. 4500 porquê? Porque nós estamos a ir para norte em VFR e segundo as regras da nave Portugal nós devemos ir, há várias altitudes a que nós podemos ir, 4500 pés é uma delas. Olhe, desculpe incomodar, Sr. Piloto, mas eu estou com frio aqui atrás. Dá para ligar o aquecimento? Ah, sim, claro. Sim, podemos ligar aqui o aquecimento, sim. Realmente está um pouco frio lá fora. Nós temos aqui aquecimento, é esta aqui, Cabin Heat. Pronto. Ok, agora já vai melhorar. Qualquer coisa é só dizerem, está bem? Obrigada. Bem, comandante, estamos já muito perto aqui do aeródromo, portanto eu vou desligar aqui o piloto automático. Vamos ligar também a fuel pump e vamos preparar-nos então para a aterragem. Mistura rica. Ok, RPMs também no máximo. Temos que começar aqui agora a perder alguma velocidade. Senhores passageiros, preparem-se então para a aterragem. Estamos aqui a chegar a Lima Papa Vitor Lima, aeródromo da Maia. Nós aqui vamos ter um ligeiro vento do lado esquerdo, cerca de 4 nós. Por isso nada de mais. Esta pista está a 740 pés de altitude e vamos agora nós a 100 milhas, portanto este velocímetro está em milhas por hora, nós vamos em 100 milhas, eu vou pôr flaps 2, nós queremos ir ali entre as 80 e as 85 e as 90, depois já na final, com full flaps, vamos então pôr full flaps. Full flaps, ok, gear tar down, landing lights estão, fuel pump também está, cinto de segurança está, vamos a isso. Vamos a 90 nós, perfeito agora. Landing time logged.
Ótimo, ótimo, ótimo. Ok, flaps já a ir para cima e nós vamos parar aqui do lado direito, que é onde nós alugámos aqui um escritório, um pequeno escritório. Está aqui ao pé do Aeroclube do Porto. Vou tentar sair já aqui. Vou aqui abrir a porta, ok? Vocês podem sair, que eu tenho que ir ali mostrar depois a nossa nova sede. Até já, obrigado, muito obrigado aí pelo vosso apoio. Muito E obrigada. até ao próximo voo. Para a próxima, compre amendoinhos. Venham comigo aqui ao escritório que eu vou-vos mostrar como é que está a nossa empresa. Este aqui é o menu principal do ONAIR, portanto nós aqui temos acesso aos dados fundamentais da nossa empresa e sim, temos aqui alguns valores negativos, como é o caso do Company Value, menos 25 mil, e eu vou-vos explicar porquê. Se vocês clicarem aqui, vocês vão ter ao balanço. Isto é um balanço como há numa empresa real, portanto eu gostei bastante do ONAIR por causa disso, é dos poucos jogos de gestão que realmente usa as coisas tal como elas são na realidade. Então aqui do lado direito nós temos o capital próprio e o passivo, que totaliza 39.100 euros. Nós começamos com 10.000 euros de capital próprio e eu depois pedi empréstimo 29.100 euros. Do outro lado nós temos o ativo, que neste momento é de apenas 14.000 euros, o que faz com que a empresa tenha um valor negativo. Isto porquê? Porque nós pedimos dinheiro, sim senhor, mas nós usamos esse dinheiro para fazer leasing de 2 aviões, ok? E como os aviões não são nossos, eles não aparecem no ativo, daí nós termos o valor da empresa negativo. Não é grave porque nós temos um plano, ok? Nós temos um plano. Nós temos o Piper Comanche, que foi o que nós voámos aqui em leasing, e temos também o Quest Kodiak 100 em leasing. Porque vocês tinham votado no Comanche para nós começarmos, o problema é que o Comanche não ganha muito dinheiro e para estarmos a evoluir com o Comanche é extremamente difícil, por isso eu aluguei também o Quest Kodiak 100, que nós agora precisamos de fazer o Type Rating, porque eu não consigo pilotar Single Engine Turboprop Land, que é o caso do Kodiak 100. Portanto, no próximo episódio nós vamos fazer o nosso exame para a certificação do Kodiak 100. Quando fizermos o exame de certificação do Kodiak 100, nós vamos poder pilotar todos os aviões turboprop monomotores terrestres, ok? Sem falar em anfíbios, só os terrestres. Portanto, podemos pilotar o Kodiak 100, acesso na Caravan e por aí fora. Se clicarem aqui onde diz o nosso dinheiro atual, também podem ver um pouco do cash flow da empresa, de baixo para cima, os mais velhos estão aqui em baixo. Portanto, nós começámos com os 10.000 euros, pedi 2 empréstimos, totalizaram os 29.100 euros e depois do lado direito estão as despesas e nós gastámos bastante, foi no aluguer, no leasing dos 2 aviões, aqui 9.300, aqui em cima 23.400, que é do Kodiak. Do lado esquerdo ganhámos algum dinheiro também em alguns trabalhos que nós fizemos com o Comanche, 1.000 e poucos, 2.600, 1.000 e poucos e 2.200 e aqui também 2.730. Portanto, o Comanche não ganha assim tanto dinheiro, eu espero que o Kodiak ganhe bastante mais. O plano então, no próximo episódio, é nós começarmos com o certificado do Kodiak. E também, ainda neste episódio, nós vamos fazer já, contratar um piloto para voar o Comanche, ok? Para isso, nós precisamos de um skill point. Então eu vou aqui ao level 3 e, porque eu já fiz alguns voos, eu tenho neste momento 4 skill points que eu posso distribuir e eu vou distribuir em Hiring Agreement, eu só preciso de um skill point. E vamos salvar, aliás, vamos fazer também o Passenger's License para podermos voar com passageiros. Isto só custa um skill point, portanto gastamos 2, tenho que carregar aqui no Save e agora sim nós vamos poder contratar alguém. Vamos aqui onde diz Employee e vamos tentar contratar alguém. Eu nunca fiz isto. Temos aqui Sofia Ferri diz aqui C7, número de certificações, portanto ela até tem bastantes certificações, se calhar bem mais do que nós precisamos. Sofia Ferri já tem 1400 horas, não é? Pontualidade de 2.7, não sei se é bom ou se é mau, parece-me que é mau, porque aqui a Judy Mel Almeida tem 4.1, portanto será bem mais pontual, diria eu. Se calhar escolher alguém um bocadinho melhor, já que a diferença não é tão má. Por exemplo, Nani Leighton é bastante melhor
em tudo do que a Sofia, não é? Então, se calhar ir por ela e pagar quase um bocadinho mais por hora, mas quase nada. E tem 8 certificações, apesar de ter menos horas de voo. Portanto, vamos para a Nani, talvez uma piloto um pouco inexperiente. Vamos fazer aqui a avaliação. Então, chamamos aqui à entrevista. Nani, 22 anos, 900 horas de voo, já não é nada mal. Portanto, ela vai ganhar então 82 euros e 1.170 euros por semana. Ok. Certificações, o que é que ela tem? Single Engine Piston Land, que é o que nós precisamos, e tem também Single Engine Turboprop Land, se a gente precisar que ela pilote o Kodiaq. Ainda por cima tem helicópteros, Single Engine Turboprop Sea e Multi-Engine Turboprop Land. Portanto, ela é muito boa. Não voa jatos, mas é muito boa nos aviões que a gente tem. Eu gosto sim, senhora. Ok, então o que é que diz? Hire for 82 por flight hour with a guaranteed minimum of coisa per week. Ou, portanto, a gente pode escolher duas coisas. Portanto, ou damos 82,5 por hora de voo e garantimos que ela tem pelo menos os 1.170 euros por semana ganhos em horas de voo, ou vamos pagar 174 por hora de voo. Ok, portanto pagamos-lhe mais por hora de voo, mas não precisamos de lhe garantir tanto dinheiro. Ok, portanto eu nem estava a perceber isto bem. Nós pagamos só por hora de voo, portanto isto aqui é o mínimo garantido que ela vai ganhar em hora de voo, não é uma coisa fixa. Ok, portanto não é assim tão mal. É assim, eu estou a pensar em tê-la a voar o máximo possível, então eu estava a pensar aqui no de cima, não é? Estava aqui a pensar no de cima, 82 não é assim tanto. Vamos então contratar, esperar que a gente não se arrependa. Pronto, Maia, Nani Leighton, vamos chamar a Nani Leitão, ok? Nani Leitão, bem-vinda à Travolta Airlines. Já estive aqui a arranjar trabalhos para a Nani, são 2 trabalhos. O primeiro vai ser de ir daqui de LPVL até Sierra Echo. Sierra Echo são 2 legs, por isso a primeira nós vamos ter que ir até a Vitor Papá e a segunda temos que voltar de Vitor Papá para Vitor Lima, que é onde nós estamos agora, a Maia, e depois ir até Ceia, que é a Sierra Echo. Portanto, ela vai fazer estas 2 e nós vamos ficar com mais 2.480, depois de lhe pagarmos o ordenado, claro, e depois eu arranjei também um trabalho a partir de Ceia e a voltar a Vitor Lima aqui à Maia. Portanto, esta aqui vai ser 3 legs que ela vai ter que fazer, correr estes aeroportos todos para trás e para a frente, até depois voltar a Vitor Lima, que é a Maia. No próximo episódio nós vamos fazer a check ride do Quest Kodiaq 100, portanto não percam. Até já. Já viste que abriram uma nova companhia aérea aqui na Maia? Eu não gosto desta concorrência, chefe. Isto não é bom para a Rochinol Airlines. Não te preocupes. Eu tenho um plano. Só precisas de fazer exatamente o que eu te disser.